As 13 questões que você precisa saber sobre a impressão 3D em 2022. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou tirar as 13 perguntas e respostas mais comuns sobre impressão 3D. Para que serve a impressão 3D? Bom, esse é um tópico que quando a gente começou a utilizar elas, a gente utilizava para impressão de objetos, mas principalmente para prototipagem de objetos. Por quê? Já que o seu custo era muito inferior do que mandar fazer um molde, um protótipo em aço, você mandava fazer esse protótipo na 3D e que relativamente baixava muito o custo de prototipagem e o tempo também. Quais objetos eu consigo imprimir na impressão 3D com facilidade? Bom, já que a sua matéria-prima é relativamente barata, você pode considerar 100, 110 reais o quilo do PLA e do ABS, que são os filamentos mais utilizados, você consegue fabricar praticamente em pequena escala joias, semijoias, decorações, de acessórios para o vestuário, suportes, utilidades para o seu cotidiano, entre outras coisas como action figures, bonecos, que você pode utilizar também para fazer uma renda extra com eles. Como que eu consigo os projetos para impressão em 3D ou como que eu faço esses projetos? Eu sou obrigado a fazer o projeto de tudo que eu imprimo? Não. Hoje existem sites como o Thingiverse que você pode simplesmente entrar lá e baixar objetos já prontos, colocar no seu fatiador e mandar para a impressora. Lá dentro tem objetos gratuitos e projetos pagos que o valor não é muito exorbitante. E também você tem assim a oportunidade de estar modelando algo que você precisa. Mas eu vou ser bem sincero que é só se for algo muito específico, porque senão você vai ter de fácil acesso e baixo custo na internet. E pronto, só colocar no fatiador, ajustar para o volume de impressão que você quer, mandar para o seu impressor e está tudo certo. Quanto que custa fazer uma impressão na 3D? Então, hoje quando você vai vender um objeto, você tem que calcular qual é o peso do material que você utilizou e saber daí início quanto que você gastou de matéria-prima. A energia você também calcula e também você tem que cobrar uma taxa do desgaste da máquina. Vamos botar um objeto hoje de meio quilo, você gastaria mais ou menos R$65, 65, 70 reais, já considerando o valor do PLA, o valor da energia e uma taxa de desgaste da máquina. Então é consideravelmente barato, principalmente porque você vai ter decorações únicas, rápidas ou às vezes modelos e protótipos feitos de uma maneira que você agiliza a produção do seu cliente. Quanto que custa uma impressora 3D hoje? No mercado a gente tem muita opção. A gente tem impressoras 3D a partir de R$1.200 até acima de R$10.000. Então, os dois extremos totalmente. Você tem que ver qual é a melhor impressora 3D para você. Quais são os acessórios que você precisa, quais são os acessórios que não vai te fazer falta, qual o volume de impressão ideal para você e com isso escolher a sua impressora 3D. Gabinete fechado, gabinete aberto, dependendo se você vai imprimir com PLA ou não. Uma das questões que algumas pessoas têm é: pô, eu vou pegar o objeto na internet, como é que fica o direito autoral em cima disso? Eu, por exemplo, eu sou muito fã de Star Wars e vou lá na minha impressora 3D, imprimo um Darth Vader, imprimo um Yoda, só que por que eu não sou afetado pelo direito autoral? Eu vou lá, eu imprimo uma peça que não é igual ao brinquedo, ao action figure que está licenciado e sendo vendido pela Disney hoje e boto na minha mesa. É realmente algo artesanal, algo para o meu próprio consumo, então eu não tenho esse problema com direito autoral. Se você for fazer algo para venda, aí sim você pode até se incomodar um pouco com direito autoral, mas não é algo muito recorrente no Brasil. É possível imprimir armas de fogo com impressão 3D? Hoje existe um projeto chamado Deliberator, que é a primeira arma de fogo feita em impressão 3D, porém esse projeto não está disponível ao público geral. Você consegue imprimir réplicas de armas de fogo na sua impressora 3D para usar como exibição, vitrine, às vezes até como uma arma de exposição e treinamento de desarmamento. Por exemplo, escolas de karatê
que ensinam o aluno a desarmar uma pessoa armada numa situação de risco. Você consegue fazer uma impressão com cores na impressora 3D? Sim, porém você pode imprimir na cor do filamento que você está utilizando ou, dependendo da sua máquina, você pode estar utilizando 2 filamentos. Então, por exemplo, eu estou imprimindo um cone que é vermelho e branco. Você não precisa depois pintar se você tiver uma máquina com 2 extrusoras. Você pode botar o filamento branco em uma e o filamento vermelho em outra e setar quando cada uma vai trabalhar. Qual é a complexidade máxima dos seus projetos impressos? Hoje, quem imprime com filamento, há objetos muito grandes, com muito detalhe, como por exemplo um homem de braços abertos. Para não fazer esses braços caírem durante a impressão, você tem que colocar suportes. Uma das partes complicadas é retirar esse suporte de maneira adequada para não afetar a peça e lixar eles. Existem hoje impressoras com 2 extrusoras que você pode utilizar um filamento normal e um filamento que é dissolvente à base d'água. Então você faz os suportes com esse filamento que dissolve em água e depois que o projeto estiver pronto, você simplesmente tira o teu projeto da mesa, coloca na água, começa a mexer ali e o suporte simplesmente desaparece. Então a complexidade fica realmente, de novo, muito menor com uma solução dessas. O que tem dentro de um objeto de impressão 3D? O que tem dentro do objeto é o mesmo material que tem fora, é o propriamente filamento. Porém, hoje a gente pode fazer estrutura de camadas ocas ou com preenchimento. Estruturas ocas, com o tempo, elas racham. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma action figure durável, não faça ela oca, faça ela com preenchimento. E quanto mais, melhor. Por mais que ela fique mais pesado, mais caro de ser feito, ela dura por mais tempo posteriormente. É verdade que você consegue imprimir casas inteiras com impressão 3D? Sim, mas não é as mesmas impressoras 3D que a gente utiliza, são impressoras 3D de construção civil. Ela segue o mesmo princípio, só que em vez de derreter filamento, ela deposita concreto em camadas e assim vai formando uma casa. O que sai mais barato, construir uma casa ou imprimir uma casa? Sai muito mais barato imprimir uma casa, porque você tem uma impressora fazendo todo o trabalho, então você não vai ter um monte de trabalhadores em cima dela, você vai ter operadores da impressora e uma pessoa depositando material para ela construir a casa. Além de ser mais barato, você não vai precisar de vários trabalhadores, então você não vai ter que contratar pedreiros, auxiliares, eletricistas, tudo para trabalharem junto de uma vez só. Você vai ter operadores da máquina e pessoa colocando o material. E o material também é mais barato e não haverá desperdício como tem numa obra comum. É verdade que eu posso imprimir uma impressora 3D com uma impressora 3D? Sim, existe um projeto chamado RapRap que é impressoras 3D de código aberto. Então eles te dão todas as peças ali que você só precisa baixar o objeto e imprimir e montar a sua impressora. E por ser código aberto, você pode alterar e construir a impressora do jeito que você quiser em cima dela. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Deixe mais alguma dúvida de vocês aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo. Deixe seu like, compartilhe e até o próximo vídeo.